Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Alberto. Nós vamos, na maratona do Explicando Direito, estudar direito constitucional. Vamos dar prioridade naqueles pontos que a FGV gosta de cobrar no exame da OAB. Tá certo? Então, para iniciar a nossa aula, passando por esses pontos mais importantes, nós vamos ver o controle de constitucionalidade. Tá certo? O controle de constitucionalidade é um dos pontos mais importantes porque a FGV costuma, pelo menos nos últimos exames, cobrar pelo menos uma, às vezes até duas questões sobre controle de constitucionalidade. Então é muito importante a gente destacar alguns aspectos desse tema dentro do direito constitucional. Então, o controle de constitucionalidade, quando a gente estuda ele, a gente observa, e pelo menos é o que mais aparece, né? O que mais a gente consegue visualizar e que é mais famoso, perdão, é aquele controle judicial, que é aquele que é feito com base numa lei que já existe e que está em contradição com a Constituição Federal. O controle de constitucionalidade é justamente isso, né? É quando observa-se que uma norma ou um ato ele viola ou ele é contrário a alguma disposição da Constituição e justamente por conta disso, aquele ato normativo é retirado do ordenamento jurídico. Então, a gente tem a ação direta de constitucionalidade, a ADPF, né, que são espécies de controle judicial, no caso, controle concentrado. Mas existem outras formas de controlar a constitucionalidade dos atos normativos. E essas formas a gente vai dividir em duas a partir da seguinte situação. O controle ele pode ser prévio ou posterior. E esse prévio e posterior é a partir da onde? É a partir do momento que a norma começa a valer. Então, a partir do momento que uma norma ou um determinado ato começa a produzir seus efeitos, é que a gente vai delimitar. Qualquer controle que é feito após esse momento é chamado de controle posterior. E o controle que é realizado antes desse momento é chamado de controle prévio. Porque sim, nós podemos controlar a constitucionalidade de atos normativos antes deles efetivamente se tornarem atos normativos já produzindo efeitos. E é justamente essa fase do controle prévio que a gente vai analisar. Então, nós temos controle prévio realizado pelos três poderes: pelo legislativo, pelo executivo e pelo judiciário. O controle realizado pelo legislativo é aquele que é feito pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Quando nós temos um projeto de lei tramitando no legislativo, ou seja, antes de virar lei, a própria Casa Legislativa pode detectar que aquele projeto possui algum vício de constitucionalidade. E isso é verificado aonde? Na Comissão de Constituição e Justiça. Se essa comissão não aprova o projeto porque ele é inconstitucional, ocorre aí um controle de constitucionalidade prévio, porque é antes da lei, daquele projeto virar lei, né? E é realizado pelo Legislativo. Por isso é um controle prévio do Legislativo. O Executivo também realiza esse controle, que é quando o Presidente da República veta algum projeto de lei sob a alegação de que ele viola a Constituição. Toda vez que um projeto é aprovado pelo Legislativo, ele vai para a sanção ou veto do presidente. Se o presidente sancionar, aquele projeto vira lei. Mas se o presidente vetar, o projeto não vira lei. Se esse veto for um veto porque o projeto é inconstitucional, o presidente está fazendo um controle de constitucionalidade. Ou seja, não está deixando um projeto de lei com um vício de constitucionalidade se tornar efetivamente uma lei. Então, por isso é chamado de controle prévio do Executivo. E, por fim, dentro do controle prévio, nós temos o controle do Judiciário, que é aquele que ocorre quando um projeto de lei está em tramitação no Poder Legislativo
e algum parlamentar alega, por meio de um mandado de segurança, impetrado no Supremo Tribunal Federal, já que é contra o ato da Câmara ou do Senado, e esse parlamentar alega que aquela tramitação do projeto de lei está violando normas constitucionais. E isso viola o direito do parlamentar de exercer o seu mandato da maneira adequada e cumprir a sua função, que é legislar. Então, se algum parlamentar entra com mandato de segurança no Supremo, sob essa alegação, e o Supremo concede o mandato de segurança, então o Judiciário está fazendo um controle, mas é um controle prévio, porque o projeto de lei ainda está em tramitação. Aquele projeto ainda não virou uma lei. Tá certo? Então, esse é o controle prévio. E o controle posterior? O posterior é aquele que é depois que um ato normativo efetivamente se torna uma lei, ou seja, tem força, tem eficácia. E nós temos também os 3 poderes podendo fazer esse controle. Primeiro, pelo legislativo, que é quando uma MP é editada pelo presidente da República, é publicada, medida provisória começa a valer da data de sua publicação, e aí quando essa medida provisória vai para o Congresso aprová-la, o Congresso rejeita, por motivo de constitucionalidade. Nesse caso, vai ser o Legislativo realizando um controle de constitucionalidade, retirando aquela norma do ordenamento jurídico, porque ela viola a Constituição, mas é um controle posterior, porque é após o ato já ter começado a valer, já ter tido eficácia. Tá certo? Também é possível o controle posterior pelo Executivo, quando o chefe do Executivo, presidente, governador ou prefeito, descumpre uma lei ou ato normativo alegando que aquele ato é inconstitucional, com base em algum parecer jurídico da sua procuradoria, com base em algum estudo. Então, o chefe do executivo simplesmente não dá execução a uma determinada lei ou ato normativo, alegando que ele é inconstitucional. Essa lei ou ato normativo já está em vigor, ou seja, já existe, por isso que é um controle posterior, que é depois do ato começar a produzir efeitos, realizado pelo executivo, porque é o chefe do executivo que não aplica aquela lei ou ato normativo sob a alegação de que ele é inconstitucional. E, por fim, o controle posterior do judiciário é o mais comum. Nós temos as duas formas, a forma difusa e a forma concentrada. Difusa é aquela que pode ser feita por qualquer juiz do tribunal, e a concentrada é no Supremo Tribunal Federal, naquelas ações próprias que tramitam perante esse tribunal. Tá certo? Então, esse é o primeiro ponto importante que a gente tem que analisar sobre o controle de constitucionalidade. Essa possibilidade de controle prévio ou posterior e realizado por cada um dos poderes. E saber cada uma das situações é importante. Muito bem. Esse controle posterior judicial, que é o mais comum, realizado pelo Poder Judiciário, ele pode ser difuso ou concentrado. O difuso, como eu falei anteriormente, é aquele que é feito por qualquer juiz do tribunal no Brasil. E ele tem como característica o seguinte: o pedido dessas ações não é para declarar uma lei ou ato normativo constitucional. O pedido é outro qualquer. Pode ser uma indenização, uma condenação, uma declaração, mas que, para o juiz apreciar aquele pedido, ele vai ter que lidar com a questão anterior, que é justamente sobre a aplicação de alguma lei ou ato normativo naquele caso. Então, o juiz acaba analisando a constitucionalidade de uma lei ou ato normativo de forma incidental, não de forma principal. Esse que é o controle difuso, por isso que ele tem esses nomes: incidental, via de exceção, concreto, porque é um controle específico num caso concreto, né? E como eu falei, ele é realizado por qualquer juiz do tribunal, analisa um caso concreto e não é o pedido principal a solicitação de declaração de inconstitucionalidade. É sim um incidente processual, tá? Ou seja, é a causa de pedido e não o pedido principal. Esse que é a principal característica do controle difuso, que é realizado por qualquer juiz ou tribunal do Brasil.
Já o controle concentrado é aquele que é realizado apenas no Supremo Tribunal Federal e nas 5 ações específicas: a ADIM, a ADC, a ADO, a ADIM interventiva e a DPF. E ele é considerado um controle abstrato, porque ele não analisa um caso concreto. Simplesmente é uma alegação de que determinada lei é inconstitucional. Não está analisando um caso concreto específico, e sim de uma maneira abstrata. Por isso ele também é chamado de principal, objetivo ou via de exceção. Tá certo? É realizado, como eu falei, apenas pelo STF, analisando uma lei em tese, abstrata e genérica. E o pedido principal é que é a declaração de inconstitucionalidade. Então, essas são as principais diferenças entre o controle difuso e o controle concentrado. Vamos falar rapidamente do controle difuso, né? Qualquer juiz ou tribunal pode declará-lo. Na primeira instância, não tem muita dificuldade. O juiz singular está analisando um caso, para ele poder decidir o pedido daquela ação, ele tem que, de forma incidental, analisar se uma determinada lei ou ato normativo é constitucional ou não. E aí ele pode, naquele caso concreto, declarar a inconstitucionalidade daquela lei ou ato normativo. Tá? Agora, se for num tribunal de segunda instância, tribunal superior, ou inclusive no STF, o STF também faz o controle difuso, existe uma questão importante, que é a chamada cláusula de reserva de plenário, também chamada de full bench. Está lá no artigo 97 da nossa Constituição, que fala que para um tribunal declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo, é necessário o voto da maioria absoluta dos seus membros ou maioria absoluta dos membros do respectivo órgão especial. Então não pode uma turma de um tribunal declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo. Se aquela turma se deparar com um caso que tem essa argumentação, essa alegação de forma incidental no processo, aquela turma tem que pegar aquele processo e enviar para o plenário do tribunal ou para o órgão especial. Para ali sim, por maioria absoluta, aquele tribunal decidir se aquela lei ou ato normativo é inconstitucional ou não. Depois de decidido isso, devolve o julgamento para aquela turma para ela continuar o julgamento do pedido principal. Tá? Essa é a regra. Mas o CPC, lá no seu artigo 949, parágrafo único, traz uma exceção. Esses órgãos fracionados dos tribunais, turmas, sessões, eles não precisam submeter a cláusula de reserva de plenário quando já houver manifestação do plenário daquele tribunal sobre o assunto. Se o plenário já decidiu que aquela lei é ou não é inconstitucional, não vai precisar submeter de novo. Ou então, se já tiver decisão sobre esse tema do plenário do STF, no sentido da constitucionalidade ou inconstitucionalidade daquela lei ou ato normativo. Se já tiver, esse órgão fracionário, né, essa turma ou essa sessão, por exemplo, não vai precisar enviar para o plenário, né, ou seja, para fazer valer a cláusula de reserva de plenário. Ela pode simplesmente aplicar aquele entendimento anterior. Ok? O controle difuso, ele tem 3 efeitos. E aqui é importante essa questão dos efeitos, porque depois a gente vai diferenciar em relação aos efeitos do controle concentrado. O controle difuso ele tem efeitos intrapartes, ou seja, só vale para as partes daquele processo. Então, se outro processo idêntico estiver tramitando ao mesmo tempo, não é porque um juiz decidiu que uma norma é constitucional ou inconstitucional, que aquilo vai repercutir nos outros processos. O controle difuso incide apenas naquele processo que foi declarada a constitucionalidade ou inconstitucionalidade daquela lei ou ato normativo. Ou seja, efeito interpartes. Segundo efeito, ex tunc, da data que é decidida aquela declaração de constitucionalidade, retroage à data originária da edição da norma. E, por fim, efeito não vinculante. Essa decisão proferida não repercute para outros órgãos do judiciário. Tá? Vai valer apenas para aquele caso específico, não vai repercutir de maneira vinculante, ou seja, não vai obrigar outros órgãos a seguir aquela orientação. Tá? Essa é a regra dos efeitos da decisão em controle difuso.
Essas regras têm exceções. Primeiro, esses efeitos ex tunc, eles podem ser modulados para poder se tornar, inclusive, ex nunc. Ou seja, ao invés daquela decisão retroagir à origem da edição da norma, pode valer daquele momento para frente, só nos últimos 6 meses, no último ano, enfim. Fica a critério do juiz. Tá? E, em relação ao efeito interpartes, também tem uma exceção, que é aquela prevista no artigo 52(10) da Constituição, que é quando o Senado Federal pega uma decisão do Supremo em controle difuso, ou seja, julgando um recurso extraordinário, o Senado pega aquela decisão, que como é controle difuso, os efeitos são interpartes, o Senado pega e torna erga omnes, ou seja, faz com que aquela decisão do Supremo valha para todos, não apenas para aquele caso específico. Tá? E aí o Senado é que decide isso. São as duas exceções dos efeitos de uma decisão do controle difuso. Já o controle concentrado, que é aquele realizado pelo STF, é só nessas 5 ações. Ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ação direta de inconstitucionalidade interventiva e a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF. Vamos falar das regras gerais, que são aquelas que a gente vai tratar quando estiver falando da ADIM, e depois falar das características específicas de cada uma das outras 4. Então, ação direta de inconstitucionalidade. Ela tem como objetivo declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, e o objeto dela, ou seja, ela vai analisar o quê? Uma lei ou ato normativo federal ou estadual. Primeiro ponto importante, apenas leis ou atos normativos federais e estaduais estão sujeitas à ADIM. Segundo ponto importante, o parâmetro de controle é a Constituição Federal. Então, não vai ser uma Constituição estadual, por exemplo. O parâmetro de controle de um ADIM perante o Supremo é sempre a Constituição Federal. Ok? A ADIM tem como objeto todas as espécies normativas do artigo 59, ou seja, lei complementar, lei ordinária, emenda à Constituição, lei delegada, medida provisória, então todos aqueles, como eu falei, federais ou estaduais, também tratados internacionais e os regulamentos autônomos, que são aqueles decretos editados pelo chefe do executivo, né, que não advêm de uma regulamentação legal. São os decretos autônomos. Tá? Por outro lado, não podem ser objeto de ADIM, aqui é importante. Súmulas, inclusive as súmulas vinculantes. Então, súmula nunca pode ser objeto de ADIM. Decreto executivo, que são aqueles decretos que regulamentam leis. Normas constitucionais originárias, aquelas que estavam na Constituição Federal no dia 5 de outubro de 1988, quando a Constituição foi promulgada. Então, aquelas normas originárias não podem ser objeto de controle de constitucionalidade por meio de ADIM. E os atos normativos anteriores à Constituição. Então, a lei de 1984, o Código Tributário, que é de 65, Código Penal, que é lá dos anos 1940, não são objeto de ADIM. Tá? Essas normas, se elas não se adequam à nossa Constituição, a gente diz que elas não foram recepcionadas. E elas não podem ser objeto de ADIM. Ok? O autor da ADIM não pode desistir da ação. Uma vez que ele entra com a ação, ele tem que ir até o fim. E no caso de uma decisão do Supremo em ADIM que vier a ser descumprida, é cabível o quê? Reclamação perante o Supremo. Então, o Supremo decidiu, e algum órgão judiciário, algum órgão do Executivo não está cumprindo a decisão do Supremo, é cabível entrar com a reclamação do Supremo Tribunal Federal para fazer valer a sua decisão que declarou a inconstitucionalidade de uma determinada lei ou ato normativo oriunda de uma ADIM. Tá certo? Agora, a ADIM não é qualquer pessoa que pode ingressar com ela. Existem legitimados, existem pessoas, autoridades, órgãos específicos que podem ingressar com uma ADIM.
E esses órgãos estão, e autoridades estão no artigo 103 da Constituição. Então, a gente costuma dividir em 3 autoridades, 3 mesas e 3 órgãos. Então, quais são as 3 autoridades que podem entrar com a DIN? Presidente da República, governador de Estado ou do Distrito Federal e Procurador-Geral da República. Então, 3 autoridades. Quais são as 3 mesas? Mesa do Senado, mesa da Câmara e mesa de Assembleia Legislativa Estadual ou da Câmara Legislativa do DF. E os 3 órgãos: Conselho Federal da OAB, Partido Político com representação no Congresso e Confederação Sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Em relação a esses 3 órgãos aqui, ou 3 instituições, alguns pontos importantes. Primeiro, OAB, apenas Conselho Federal. As seccionais não podem. Em relação ao partido político, ele tem que ter representação no Congresso Nacional. Então não adianta nada o partido ter um governador, 3 prefeitos, 20 vereadores. Se ele não tiver nenhum deputado federal ou nenhum senador, ele não vai poder ingressar com a DIN. E a Confederação Sindical ou entidade de classe tem que ser de âmbito nacional. Então essas 3 observações são importantes. Ainda sobre os legitimados, nós temos necessidade de constituir advogado, né? Quais são os que precisam constituir advogado? O partido político e a confederação sindical ou entidade de classe. Os outros legitimados não precisam ter um advogado assinando, eles mesmos podem ingressar com a DIN. Em relação à pertinência temática, que é o que a gente chama de legitimados universais ou legitimados especiais, significa o seguinte: alguns desses legitimados podem entrar com a DIN sobre qualquer assunto. Não precisa demonstrar a pertinência temática, ou seja, o interesse deles naquilo. Já outros têm que demonstrar. Quais são os que têm que demonstrar a pertinência temática? Os que precisam demonstrar a pertinência temática são governador de Estado, mesa de Assembleia ou Câmara Legislativa, e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Esses 3 não possuem legitimidade universal. Todos os outros podem entrar com a DIN sobre qualquer assunto. Por exemplo, o governador do Rio Grande do Sul não tem legitimidade para ingressar com a DIN questionando uma lei lá do Amazonas que não tem relação nenhuma com o Rio Grande do Sul. Ou seja, ele tem que demonstrar a pertinência temática. Ah, não, essa lei lá do Amazonas pode prejudicar a arrecadação de impostos no Rio Grande do Sul, porque vai atrair empresas para o Amazonas. Ok, ele demonstrou pertinência temática, ele pode entrar com a DIN. Se ele não demonstrar, ele não pode. Tá certo? Muito bem. Efeitos da decisão no controle concentrado. Nós vimos lá no controle difuso os 3 efeitos: inter partes, ex tunc e não vinculante. No controle concentrado, os efeitos são um pouco diferentes. Primeiro, erga omnes. A decisão tomada no Supremo em sede de ADIM, ela atinge todas as pessoas, não apenas as partes daquele processo, até porque a ADIM, ou qualquer ação de controle concentrado, não tem partes, né? Então, atinge todo mundo. Vai declarar que determinada lei é inconstitucional, essa decisão vai valer para todo mundo. Então, efeito erga omnes. Segundo, efeito ex tunc. É idêntico lá ao do controle difuso. Da data que o Supremo decide que uma lei ou ato normativo é inconstitucional, retroage até a data que aquela lei ou ato normativo foi editada. E efeito vinculante. Significa que a decisão do Supremo em sede de ADIM vai obrigar todos os outros órgãos do Poder Judiciário e a administração pública a cumprir. Então a decisão do Supremo vai obrigar todos os tribunais, todos os juízes a considerar aquela lei inconstitucional e também vai obrigar a administração pública, ou seja, o Poder Executivo, a considerar aquela lei ou ato normativo constitucional. Tá certo? Esse efeito vinculante só não vai atingir 2 órgãos. Primeiro, o próprio Supremo, tanto que ele pode mudar de orientação posteriormente, e o Poder Judiciário. Aqui é importante, o Judiciário não é atingido pela decisão vinculante em sede de controle concentrado.
Isso significa que o Supremo pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei num dia e no dia seguinte o Congresso aprovar de novo a mesma lei, sem problema nenhum. Por quê? Porque aquela decisão do Supremo não vincula o Legislativo, porque é uma função própria do Poder Legislativo fazer leis. Se o Supremo pudesse vincular o Legislativo, estaria invadindo a atribuição de outro poder. Tá? Então, efeito vinculante, exceto em relação ao próprio Supremo e em relação ao Poder Legislativo. Esse efeito tem duas exceções. Primeiro, o efeito ex tunc, ele pode ser modulado. Né? Ou seja, o Supremo pode decidir, ao invés de retroagir, desde a data que a lei foi editada, pode ser um tempo inferior. Digamos que o Supremo hoje, em 2025, declara a inconstitucionalidade de uma lei que é de 1990, ou seja, 35 anos atrás. Imaginem a quantidade de relações jurídicas que foram produzidas com base nessa lei. Então, isso geraria uma insegurança jurídica muito grande. Então, o que é que o Supremo decide? Vamos modular os efeitos. Vamos fazer com que essa decisão só valha a partir de hoje em diante. Ou seja, não vai retroagir. E o Supremo, para modular os efeitos, precisa do voto de 2/3 dos ministros, ou seja, 8 ministros. Tá? Se não for alcançado esse quórum de 2/3, os efeitos não serão modulados. E outra exceção é em relação, tá, à concessão de liminar. Ou seja, em ADIM pode ser concedida a liminar, sem problema nenhum. Mas, para conceder a liminar, é necessário o voto da maioria dos ministros, ou seja, 6. Então, aqui que às vezes as pessoas confundem. Para modular os efeitos, 2/3. Para conceder liminar, maioria. Ou seja, para modular os efeitos, 8 ministros. Para conceder liminar, 6 ministros. Não confundam, não misturem essas duas diferenças, né? Em relação ao controle concentrado. Tá certo? Falando rapidamente de ação declaratória de constitucionalidade. Ela procura fazer o contrário da ADIM. Enquanto a ADIM busca declarar uma lei inconstitucional, a ADC busca declarar a lei constitucional. Mas por que a gente precisa declarar uma lei constitucional? É porque, às vezes, uma lei está sendo muito questionada. Então, tem várias decisões controversas e conflitantes no Brasil todo. Por isso, que uma das condições para se entrar com a ADC é a existência de controvérsia judicial relevante envolvendo aquela lei ou ato normativo. Ou seja, a Justiça da Bahia entende que a lei é constitucional, a de Minas que ela é inconstitucional, a do Rio que é constitucional, a do Amazonas que é inconstitucional, e aí gera insegurança jurídica. Aí ingressa-se com a ADC para que o Supremo diga, afinal, a lei é constitucional ou não. Característica importante, a ADC só tem como objeto lei ou ato normativo federal. Importante, enquanto a ADIM é lei ou ato normativo federal ou estadual, a ADC apenas federal. Tá? Legitimados são os mesmos da ADIM, efeitos os mesmos da ADIM, liminar o mesmo que a gente falou da ADIM. Ela é considerada, né, uma ação dúplice ou ambivalente em relação à ADIM, ou seja, se a ADIM declara inconstitucionalidade, a ADC declara constitucionalidade, então elas são chamadas de ações dúplices ou ambivalentes. E um detalhe importante sobre a ADC, né? Se o Supremo conceder liminar em ADC, ele pode suspender por até 180 dias o julgamento de todos esses processos que estão controversos pelo Brasil todo, enquanto o Supremo não decide, né, efetivamente o mérito da ADC. Tá certo? Então, essa é uma característica importante da ADC, que é a questão da liminar, que pode ter esse efeito suspensivo de todos os processos que julgam a constitucionalidade e a inconstitucionalidade daquela lei por até 180 dias em todo o Brasil. Perfeito? Muito bem. Então, agora vamos dar uma parada. Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco para essa maratona, também falando de controle de constitucionalidade. Olá pessoal, voltando para o segundo bloco dessa nossa maratona de direito constitucional, falando de controle de constitucionalidade. Nós havíamos falado do controle concentrado da ADIM e da ADC, vamos falar agora da ADIM por omissão, também chamada de ADO, que é aquela ação que o Supremo analisa se
está havendo omissão na regulamentação de alguma norma constitucional. Então, quando você lê os artigos da Constituição, muitos deles falam de acordo com a lei, na forma da lei. É porque tem uma disposição constitucional que exige que, posteriormente, uma lei infraconstitucional regulamente aquela norma constitucional. Muitas vezes, a falta dessa norma regulamentadora dificulta o quê? O exercício dos direitos. Aqueles direitos previstos na Constituição. Para isso, é cabível uma ação direta de constitucionalidade por omissão, justamente para obrigar aquele órgão que tem que editar a norma regulamentadora a fazer a sua função, a cumprir a sua função. Tá certo? Então, a ADO tem essa característica. E o Supremo, uma vez decidindo, ele vai dar ciência ao poder competente para adotar a medida cabível. Tá? Então, vamos lá. Ação direta de constitucionalidade por omissão. Busca declarar a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional que necessite regulamentação. Tá? Então, uma norma que precise de regulamentação, faltando ela, a ADO vai ser um instrumento adequado dentro do controle de constitucionalidade concentrado. Tá? E o Supremo, quando julga ela, dá ciência ao poder competente para adotar as providências necessárias. Se esse poder que tinha que agir for o poder executivo, ou seja, for um órgão administrativo, o Supremo pode fixar um prazo de 30 dias para que seja regulamentada aquela norma. Tá? Se for o legislativo, ele não fixa prazo, porque senão ia estar invadindo competência do legislativo. Tá? Legitimados efeitos liminar, os mesmos da ADIM que nós vimos anteriormente. E um ponto importante, diferença entre a ADO, ou seja, ação direta de constitucionalidade por omissão, e mandado de injunção. Mandado de injunção também se presta para isso. Para, quando há falta de regulamentação de alguma norma constitucional, solicita-se ao Poder Judiciário para que seja suprida aquela omissão para aquele direito constitucional poder ser exercido pelo cidadão. A principal diferença entre ADO e mandado de injunção é que a ADO é um instrumento de controle concentrado de constitucionalidade. Isso aí já faz toda a diferença em relação ao mandado de injunção. Por quê? Porque como a ADO é um instrumento de controle concentrado, ela tem legitimados específicos e quem vai julgar é um órgão específico que é o Supremo. Já o mandado de injunção, qualquer cidadão, qualquer pessoa pode ingressar com o mandado de injunção, e o mandado de injunção vai ser julgado por qualquer juiz ou tribunal. Então, essa é a principal diferença entre a ADO e o mandado de injunção. Ok? Ação direta de constitucionalidade interventiva. Essa aqui é uma espécie de ação que ela está prevista lá naqueles casos de intervenção que a gente estuda na Constituição, intervenção federal, por exemplo. Em determinadas situações, a intervenção simplesmente é decretada, melhor dizendo, pelo Presidente da República. Já em outras situações, não. Em outras situações, precisa o Procurador-Geral da República ingressar com uma ação no Supremo, diante de determinadas situações, e o Supremo, dando provimento a essa ação, obriga o chefe do Executivo, ou seja, o Presidente da República, a decretar a intervenção. E o meio pelo qual o Procurador-Geral da República ingressa no Supremo, solicitando isso, é justamente por meio da ADIM interventiva, que ocorre quando há violação de algum princípio constitucional sensível, são aqueles lá do artigo 34, inciso 7º, ou então recusa a execução de lei federal. Nessas duas situações, o PGR vai entrar com a ADIM interventiva no Supremo, e o Supremo, dando provimento, vai requisitar ao Presidente da República o decreto de intervenção. Então, a ADIM interventiva, ela serve justamente para provocar a intervenção federal nesses dois casos. Violação do princípio constitucional sensível, artigo 34, 7º, e recusa a execução de lei federal, artigo 36, 3 da nossa Constituição. Tá? E, por fim, o último instrumento de controle concentrado, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Tá?
arguição de descumprimento de preceito fundamental, a nossa famosa ADPF. Tá? A ADPF ela tem um caráter subsidiário. Por quê? Porque quando não é cabível nem a ADIM nem a ADC, pode ser que caiba uma ADPF. Tá? O objeto da ADPF é o mais amplo de todos. A gente viu que a ADIM é lei ou ato normativo federal ou estadual, da ADC, lei ou ato normativo federal, da ADPF é mais amplo. Pode qualquer ato do poder público, inclusive decreto, lei ou ato normativo, federal, estadual ou municipal, inclusive anteriores à Constituição, contestados em face da Constituição de 88. Né? Então, praticamente todos os atos podem ser arguidos perante o Supremo por meio da ADPF, né? Com uma ressalva, né? Não cabe contra a decisão judicial. Óbvio, a decisão judicial tem os seus recursos próprios. Então, é o que tem um objeto mais amplo. Tá? E o que é preceito fundamental? Né? Normalmente é o Supremo que analisa isso quando é dada entrada nessa ação, se aquilo é ou não considerado preceito fundamental. Então, o Supremo já vem decidindo que é preceito fundamental os artigos 1º a 4º da nossa Constituição, né? São aqueles princípios fundamentais. Artigo 34, 7º, ou seja, as cláusulas pétreas. Artigo 37, caput, que trata da administração pública. Artigo 170, que são os princípios da atividade econômica. Então, e os princípios constitucionais sensíveis também estão aqui dentro desses. Aliás, cláusulas pétreas estão aqui, 34, 7º, que são os princípios constitucionais sensíveis. Cláusulas pétreas estão lá no artigo 60, né, da nossa Constituição. Então, essas são, isso é o que o Supremo vem considerando preceito fundamental. Legitimados, efeitos e liminar, mesmo que a ADIM. Tá? Então, aqueles mesmo que a gente viu, os legitimados do artigo 103, aqueles efeitos, erga omnes, ex tunc e vinculante, possibilidade de modulação dos efeitos, possibilidade de concessão de liminar, tudo aquilo que a gente falou sobre a ADIM. E a liminar em sede da ADPF pode determinar que os juízes e tribunais suspendam o andamento de processos sobre aquele tema até o Supremo decidir. Né? Então, tem essa característica da concessão da liminar em ADPF. Ok? Os estados também podem realizar controle de constitucionalidade concentrado. Mas aí não vai ser perante o Supremo. Vai ser perante o quê? Vai ser perante o seu Tribunal de Justiça. E também não vai ser em face da Constituição Federal. Vai ser em face da sua Constituição Estadual. No caso do DF, a sua lei orgânica. Então você mudou o parâmetro. Controle concentrado no Supremo Tribunal Federal é a Constituição Federal. Controle de constitucionalidade no âmbito dos estados, perante o Tribunal de Justiça, e vai questionar lei ou ato normativo que viole a sua Constituição, a Constituição Estadual, a Constituição do Estado de São Paulo, a Constituição do Estado de Minas ou a lei orgânica do DF. E qual é o objeto desses atos? Lei ou ato normativo estadual, no caso do DF, né, distrital, ou municipal. Então, pode ser arguída a inconstitucionalidade de uma lei do município de Campinas perante o TJ São Paulo, por ela violar a Constituição do Estado de São Paulo. Isso é controle concentrado no âmbito dos estados. Tá? Legitimidade. A Constituição não traz quem é legítimo, ela só fala que não pode haver legitimação de um único órgão, tá? Tem que ser mais de um órgão que tem que ter essa legitimidade para ingressar com essa representação de constitucionalidade, que é o nome da ação de controle concentrado no âmbito dos estados. E uma questão interessante. Se essa lei, ou ato normativo, né, está se alegando que ela viola a Constituição do Estado, se aquele dispositivo da Constituição do Estado só tiver na Constituição do Estado, ou seja, não tiver um semelhante na Constituição Federal, que é o que a gente diz, né? Ele não é de repetição obrigatória da Constituição Federal na Constituição dos Estados, uma vez tomada a decisão no âmbito do TJ, não cabe nenhum recurso. Agora, se aquela norma da Constituição Estadual ela é uma norma de repetição obrigatória, ou seja, tem uma norma idêntica na Constituição Federal,
da decisão do TJ, em sede de controle concentrado no âmbito dos estados, vai caber recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, esse é um detalhe importante aqui do controle no âmbito dos estados. Vamos falar de súmulas vinculantes, que são formas que o Supremo Tribunal Federal fixa entendimentos e, com base nesse entendimento fixado, vincula todo o poder judiciário brasileiro, dos juízes ou tribunais, que são obrigados a seguir aquela orientação, aquela súmula vinculante do Supremo. Tá certo? E por que o Supremo faz isso? Bom, muitas vezes nós temos várias decisões conflitantes pelo Brasil sobre um determinado tema. Então, determinado estado, um juiz julga de um jeito, em outro estado julga de outro, às vezes no mesmo estado mesmo, dois juízes julgam diferentes, e isso gera insegurança jurídica. Se esse tema já foi tratado pelo Supremo, e o Supremo tem várias decisões em determinado sentido, o Supremo pode aprovar uma súmula vinculante, e a partir do momento que essa súmula for aprovada, ela vai vincular, ou seja, vai obrigar que todo o Poder Judiciário no Brasil siga aquela orientação, para gerar menos insegurança jurídica e para evitar que os recursos cheguem até o Supremo decidir uma coisa que ele já vem decidindo há muito tempo naquele sentido. Né? Além disso, se uma súmula vinculante do Supremo não for cumprida por algum juiz ou tribunal no Brasil, vai caber uma reclamação perante o Supremo para obrigar aquele juiz ou tribunal a cumprir a súmula vinculante. Tá? Então, esse é um resumo de súmula vinculante. Ela está prevista lá no artigo 103A da Constituição. Para uma súmula vinculante ser aprovada pelo Supremo, o Supremo pode fazer isso de ofício, ele mesmo tem a iniciativa de editar uma súmula vinculante, ou então provocado. E quem pode provocar o Supremo? Bom, os mesmos legitimados da ADIM, lá do artigo 103, e mais o defensor público da União e qualquer tribunal. TRE, TRT, TJ. Então, qualquer tribunal, o defensor público da União e mais aqueles legitimados do artigo 103, podem provocar o Supremo a editar uma súmula vinculante. Além disso, o próprio Supremo pode, de ofício, editar uma súmula. Para uma súmula vinculante ser editada pelo Supremo, ou então para ser alterada depois de ter sido editada, ou para ser cancelada, que ela pode ser cancelada posteriormente, vai ser necessário o voto de 2/3 dos membros do Supremo, ou seja, 8 ministros. Além disso, reiteradas decisões sobre a matéria, ou seja, vários juízes no tribunal do Brasil decidindo daquela maneira, controvérsia atual sobre a matéria, tá? De forma a demonstrar que o assunto não foi classificado. Então, a gente tem vários tribunais, juízes decidindo daquela maneira, e o Supremo já tendo se posicionado em determinada direção. Tendo esses dois requisitos, pode-se editar uma súmula vinculante. Essa súmula vincula o Poder Judiciário e a administração pública, ou seja, é um efeito vinculante semelhante aos efeitos de uma decisão em controle concentrado, mas não vincula o próprio Supremo, tanto que ele pode cancelar ou revisar a súmula posteriormente, né? E também não vincula o Poder Legislativo. E como eu falei anteriormente, né, decisão judicial ou ato normativo que contraria a súmula vinculante é passível de reclamação perante o Supremo para obrigar que a súmula seja obedecida. Tá? Muito bem. Aí a gente encerra essa parte sobre controle de constitucionalidade, que é um ponto importante para o exame da OAB, né, que a FGV gosta de cobrar. E agora vamos avançar mais em alguns pontos que também eu considero de atenção para o estudante nessa fase, porque a FGV, vez por outra, coloca alguma questão, né, falando sobre esses assuntos. Então, primeiro que nós vamos falar, dentro do processo legislativo, vamos falar da PEC, Proposta de Emenda à Constituição. Né? Ou seja, aquela proposta para alterar uma norma constitucional. E a PEC ela tem algumas exigências. Né? Ou seja, deve ser obedecidos alguns limites. Não pode ser editada uma PEC, não pode ser
tramitar uma proposta, né, de emenda à Constituição sobre qualquer assunto, sobre qualquer circunstância ou de qualquer maneira. Esses são os chamados limites à PEC. Nós temos 3 limites: os limites materiais, os limites circunstanciais e os limites formais. Vamos falar de cada um deles. Primeiro, os limites materiais, ou seja, certas matérias ou certos assuntos que não podem ser objeto de proposta de emenda à Constituição. São as famosas cláusulas pétreas. Estão lá no artigo 60, parágrafo 4º. Então, não pode ser objeto de deliberação a proposta de emenda à Constituição tendente a abolir forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, separação de poderes, direitos e garantias individuais. Um ponto importante aqui, ó, não pode ser objeto de deliberação de proposta de emenda à Constituição tendente a abolir, ou seja, se for uma proposta de emenda à Constituição para ampliar, por exemplo, um direito e garantia individual, pode. Porque está aumentando, ampliando. Não pode é abolir, ou seja, extinguir aquele direito ou garantia individual. Tá? Outro ponto importante é que, em relação ao voto, o voto direto, secreto, universal e periódico. Isso que é cláusula pétrea. Não é mencionado o voto obrigatório. Tá? Então, essas são as cláusulas pétreas, são os limites materiais ao poder constituinte reformador, que é aquele que propõe emendas à Constituição. Limites circunstanciais, ou seja, em determinados períodos de instabilidade política e social, a Constituição não poderá ser alterada. Então, segundo o artigo 60, parágrafo 1º, a Constituição não pode ser emendada durante intervenção federal, durante estado de defesa e durante estado de sítio. Então, limites circunstanciais. E, por fim, os limites formais ou procedimentais, ou seja, exigências quanto à forma pela qual a PEC tem que tramitar ou o procedimento que ele tem que seguir. Aí se divide em relação à legitimidade para propor PEC e procedimento que tem que ser seguido para aprovação de uma PEC. Então, em relação aos legitimados, quem pode propor PEC? Primeiro, 1/3 dos membros da Câmara ou do Senado. Então, 1/3 de deputados ou 1/3 de senadores podem propor uma PEC. Segundo legitimado, presidente da República também pode propor uma PEC. E terceiro, mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, ou seja, nós temos 27 unidades, então precisamos de 14. Então, 14 ou mais assembleias legislativas propõem uma PEC, sendo que cada uma dessas assembleias se manifesta pela maioria relativa de seus membros. Tá? Cuidado, já vi que estão colocando aqui maioria absoluta. Não, maioria relativa que a Constituição exige. Então, esses são os legitimados para a PEC. Em relação ao procedimento? Em relação ao procedimento, nós temos o seguinte. Primeiro, quórum de aprovação de PEC. 3/5. Então, tem que ter o voto de 3/5 dos deputados e 3/5 dos senadores para ser aprovada uma PEC. Segunda exigência, sessões separadas na Câmara e no Senado. Terceira exigência, 2 turnos de votação em cada casa. Então, vai ser votado 2 turnos na Câmara e 2 turnos no Senado. Terceiro, uma PEC vai ser promulgada pela mesa da Câmara e do Senado. Então, não vai a promulgação do presidente da República. PEC é promulgada pela mesa da Câmara e pela mesa do Senado. E, por fim, uma PEC rejeitada ou prejudicada só poderá ser objeto de nova proposta na próxima sessão legislativa. Então, se uma PEC for rejeitada em 2025, só pode ser proposta novamente em 2026, ou seja, na sessão legislativa do ano seguinte. A não ser que tenha maioria absoluta dos membros da Câmara e do Senado, faça esse pedido, e aí a PEC pode ser apreciada de novo naquela sessão. Mas a regra é que é só na sessão seguinte. Tá certo? Muito bem. Ainda sobre o processo legislativo, né? No processo legislativo nós temos 3 fases. A fase introdutória, que é a iniciativa, ou seja, quem é legitimado para ter a iniciativa de uma lei. A fase constitutiva,
no legislativo, que é quando aquele projeto de lei é discutido e votado, e no executivo, que o presidente pode sancionar ou vetar, e a fase complementar, que é a promulgação ou publicação de uma lei. Tá? Sobre a iniciativa, o que é importante? Artigo 60 e 61 da Constituição, que falam da competência privativa do presidente, ou seja, tem alguns temas que são de competência privativa do presidente da República, deem uma olhada nisso, e iniciativa popular, que é aquela proposta que o povo assina, várias pessoas assinam uma proposta de lei e, preenchidos os requisitos, essa proposta é submetida à Câmara dos Deputados. Tá? Então tem que ter assinatura de pelo menos 1% do eleitorado brasileiro, dividido em pelo menos 5 estados da federação, e em cada estado da federação, pelo menos 0,3% dos eleitores daquele estado. Tá? Então, artigo 60 e 61, importante vocês darem uma olhada. Fase constitutiva, ou seja, uma vez proposta o projeto de lei, ele vai para discussão e votação no Congresso. Né? Importante a gente fazer uma distinção entre quórum de deliberação e quórum de aprovação. Então, um projeto de lei, aqui a gente está tratando da lei ordinária, que é a regra, para iniciar a votação, tem que estar presentes a maioria absoluta dos deputados. Se tiver a maioria absoluta, pode começar a sessão de votação daquele projeto. Para aquele projeto ser aprovado, vai ser necessária a maioria relativa dos deputados. Então, a maioria absoluta, quórum de deliberação, e, para aprovar, maioria relativa. Senado, a mesma coisa. Quórum de deliberação, maioria absoluta. Quórum de aprovação, maioria relativa. Tá? Que é quórum de deliberação. Tá? Quórum de deliberação. E uma proposta de lei, um projeto de lei rejeitado numa sessão legislativa, só pode ser apresentado de novo na sessão seguinte, que é o princípio da irrepetibilidade, artigo 67 da Constituição, também um ponto importante para se tratar. Uma vez aprovado o projeto de lei no legislativo, ele vai para o presidente da República sancionar ou vetar. Sobre a sanção, o que é importante a gente falar? A sanção ela pode ser expressa ou tácita. Porque a Constituição fala que o presidente vai ter 15 dias para sancionar uma lei. Se ele não sancionar em 15 dias, ou seja, se ele não falar nada em 15 dias, a lei considera-se sancionada. Essa é a sanção tácita. Então, a sanção expressa é quando o presidente, em 15 dias, fala, sanciono o projeto de lei tal. Agora, se ele passa os 15 dias mudo, não fala nada, o projeto de lei também é sancionado. Mas a gente chama essa sanção de sanção tácita. Tá? Então, a gente chega à seguinte conclusão. Não existe prazo para a sanção. Porque se passar 15 dias, o projeto é sancionado. Então, não tem prazo para sancionar. O que tem prazo é para vetar. Por quê? Porque nesse prazo de 15 dias, se o presidente ficar calado, é porque ele está concordando com a lei. Se ele quiser vetar a lei, ele vai ter que falar. Em qual prazo? 15 dias. Tá? Ou seja, o veto tem que ser expresso. Não existe veto tácito. Então, enquanto a sanção pode ser expressa ou tácita, o veto sempre tem que ser expresso. Porque ele tem que ser manifestado em 15 dias. Tá? Se o presidente não falar nada em 15 dias, o projeto está sancionado. O veto, ele pode ser parcial, ou seja, o presidente não precisa vetar a lei toda. Ele pode vetar parte da lei, desde que ele vete todo o artigo, todo o parágrafo, todo o inciso ou toda a linha. O que ele não pode é vetar trechos de dispositivos. Então não pode estar um dispositivo falando lá, parágrafo 1º, não pode tal coisa. O presidente vai lá e veta só a palavra não. Fica falando o quê? Pode tal coisa, ou seja, ele inverteu completamente o sentido. Então ele tem que vetar todo o dispositivo. Esse que é, isso que a gente chama de veto parcial, não precisa vetar todo o projeto de lei. Pode vetar só o dispositivo. E uma vez
vetado um projeto de lei, o presidente remete esse veto ao Congresso, e o Congresso vai ter 30 dias para analisar o veto do presidente. Se o Congresso quiser derrubar o veto do presidente, vai precisar do voto da maioria absoluta dos parlamentares. E aí ele consegue derrubar o veto. Se não for atingida essa maioria absoluta, o veto se mantém e a lei vale do jeito que o presidente vetou. Se o veto for derrubado, acaba-se, encerra-se aquele veto, e a lei ela vai valer do jeito que foi aprovada pelo Congresso sem o veto presidencial. Tá? Ainda sobre o processo legislativo, para a gente encerrar. Medida provisória. Medida provisória possui força de lei ordinária e começa a valer da data de sua publicação. Importante, artigo 62, parágrafo 1º. Leiam, porque são matérias que não podem ser objeto de medida provisória. Então, matéria, por exemplo, sobre direito penal, direito processual penal, enfim. O artigo 62, parágrafo 1º, traz uma lista de temas que não podem ser objeto de medida provisória. Importante vocês saberem. Prazo da medida provisória, 60 dias, prorrogável uma única vez, por mais 60, ou seja, 60 mais 60, 120 dias. Se nesses 120 dias a medida provisória não for aprovada, ela perde a sua eficácia. Se ela não for aprovada pelo Congresso. Tá? E, após 45 dias, a medida provisória tranca a pauta do Congresso. Ou seja, o Congresso não pode aprovar analisar nenhuma outra medida legislativa sem antes analisar essa medida provisória. Porque a medida provisória já é uma lei. Tem força de lei, já está valendo. Sendo que não passou pelo Legislativo, foi só editado pelo Executivo. Por isso, o Congresso é instado a se manifestar e aprovar ou rejeitar a medida provisória. Tá? É vedada a reedição na mesma sessão legislativa, ou seja, no mesmo ano, de uma medida provisória que foi rejeitada ou perdeu eficácia naquele período. Tá? Artigo 62, parágrafo 10º. Tá bom? E para a gente encerrar, a gente falou aqui, quando a gente tratou do quórum, de deliberação de aprovação, a gente viu que o quórum de aprovação de uma lei ordinária é a maioria relativa. Já se for uma lei complementar, o quórum de aprovação é a maioria absoluta. Tá? Essa é a diferença do processo legislativo entre lei ordinária e lei complementar. Lei ordinária, o quórum de aprovação é maioria relativa, uma lei complementar, o quórum de aprovação é maioria absoluta. Tá? Muito bem. Então aqui a gente encerra esse bloco de revisão para o exame da OAB, para a nossa maratona. Daqui a pouco, então, a gente retorna com mais um bloco para a gente encerrar a nossa revisão sobre direito constitucional. Certo? Então, um abraço e até daqui a pouco. Olá pessoal, de volta aqui com o nosso terceiro bloco de Direito Constitucional, revisão aqui na nossa maratona. E agora a gente vai falar de um ponto também que eu acho interessante, que a FGV pode vir a cobrar nessa próxima prova, que é a questão relacionada com as imunidades parlamentares. Um tema que vem sendo bem debatido ultimamente, algumas discussões tanto no Supremo como no Congresso. Então a FGV pode aproveitar e falar, além de ser um tema que está dentro ali da organização dos poderes, especificamente na parte da Constituição que trata do Poder Legislativo. Então é interessante a gente falar um pouco sobre imunidades parlamentares. Então, muito bem. Quando a gente usa o termo imunidades parlamentares, na verdade são prerrogativas, tá? Que têm por objetivo permitir o desempenho livre e independente do mandato dos parlamentares. Então, a imunidade ela não visa proteger o parlamentar, blindá-lo de qualquer ação contra ele. O objetivo é fazer com que ele tenha liberdade para exercer o seu mandato da forma mais plena. Não tenha medo, não tenha qualquer receio de falar alguma coisa ou praticar algum ato, ele ser responsabilizado. Então, a imunidade parlamentar tem esse objetivo. Permitir o desempenho livre e independente do mandato parlamentar. E nós temos dois tipos de imunidade parlamentar.
nós temos a imunidade material, também chamada substantiva, e a imunidade processual, também chamada formal. Vamos começar falando da imunidade material, ou seja, material, matéria, tema, tá? E ela é chamada de inviolabilidade parlamentar. Ela está prevista no artigo 53, caput. Todas as imunidades estão no artigo 53, só que a imunidade material, ela está no caput. E o caput do artigo 53 fala que os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, quando no exercício de suas funções. Então, vamos fatiar aqui esse dispositivo para a gente entender direitinho. Primeiro, inviolável. Essa aqui é a imunidade. Inviolável aonde? Na esfera civil e na esfera penal. Em relação ao quê? Em relação a opiniões, palavras e votos. E um ponto importantíssimo. Quando no exercício do mandato. Por que é importante isso? Porque se um deputado não estiver no exercício do mandato, ele pode sim ser processado, tanto civil quanto penalmente, por alguma coisa que ele fale, dando uma opinião ou proferindo um voto. Tá? Então tem que estar no exercício de suas funções. Não precisa estar no recinto da Casa Legislativa. Pode estar fora, mas tem que ser no exercício das funções. Tem que ter relação com a função, aquilo que ele falou. Tá? Essa imunidade material se aplica a deputados federais e senadores, né, no nível federal, e também aos deputados estaduais e distritais. Tá? Se aplica da mesma maneira. Em relação aos vereadores, tem uma particularidade. Os vereadores só vão ter a imunidade material nos limites da jurisdição do seu mandato, ou seja, no município que ele for vereador. Então, se o vereador de Lusiânia falar alguma coisa em Lusiânia, ele tem imunidade. Mas se ele sair de Lusiânia, estiver em Valparaíso e falar a mesma coisa, a imunidade material dele não vai existir. Ou seja, ele só tem imunidade nos limites da jurisdição do seu mandato. Tá? Então, essa é a imunidade material. Imunidade processual. Como o próprio nome diz, ela se refere ao processo, né? Relacionado com algum parlamentar. E a gente divide em duas situações. A prisão do parlamentar e o processamento de uma ação contra um parlamentar. E, em relação à prisão, está previsto no parágrafo 2º do artigo 53. Em relação ao processo, está previsto no parágrafo 3º do artigo 53. Então, em relação à prisão, o que fala esse parágrafo 2º? Fala que, desde a expedição do diploma, importante, hein? Não é desde a data que ele foi eleito e nem da data que ele toma posse. É a expedição do diploma. Então, normalmente, a eleição é em outubro, o diploma é expedido em dezembro, ele toma posse em fevereiro. Então, é a partir da expedição do diploma que começa a valer essa imunidade processual. Tá? Então, desde a expedição do diploma, o parlamentar não pode ser preso, a não ser em flagrante de crime inafiançável. Então, a regra é que ele não pode ser preso, a não ser que esteja cometendo o crime, ou seja, crime flagrante, e aquele crime seja inafiançável. Aí ele vai poder ser preso. Tá? E ainda assim, ele sendo preso, os autos devem ser encaminhados em 24 horas para a respectiva casa. Se ele for deputado, para a Câmara, se ele for senador, para o Senado. E aí, na casa respectiva, os parlamentares vão decidir em voto aberto, por maioria absoluta, se ele vai ser mantido ou não na prisão. Então, eles podem, por a maioria absoluta, decidir, não, ele vai ser solto. E ele vai ser solto. Tá bom? Então, essa é a imunidade processual sobre a prisão. Em relação ao processo, que é o parágrafo 3º, é o seguinte. O parágrafo 3º diz que, recebida a denúncia, ou seja, foi feita uma denúncia pelo PGR, já que é contra um deputado federal ou um senador, competência do Supremo. Então, feita a denúncia pelo PGR, se o Supremo recebeu a denúncia, o que o Supremo tem que fazer?
ele tem que dar ciência à respectiva casa, à Câmara ou ao Senado, e essa casa vai ter um prazo de 45 dias para, pelo voto da maioria absoluta, decidir se suspende ou não o andamento daquela ação. Tá? Importante aqui. Crime cometido após a diplomação. Então, também vale, em relação à prisão, desde a expedição do diploma, em relação ao crime também, crime ocorrido após a diplomação. Que é justamente aquele que vai ser competência do Supremo. Nesse caso, a respectiva casa vai poder, por voto da maioria, suspender o processo. Ou seja, o Supremo recebeu a denúncia, mas o processo fica suspenso enquanto aquele parlamentar for deputado ou senador. Tá? Durante a suspensão do processo, também está suspensa a prescrição. Então, esses são os dois aspectos da imunidade processual: prisão e processo. Ok? Além dos parlamentares, nessa questão da imunidade, nós temos um ponto importante sobre a responsabilidade do presidente da República na nossa Constituição. O presidente da República ele tem uma série de prerrogativas na Constituição e regras de como ele pode ser processado, como ele perde o mandato. Né? Em relação à sua responsabilidade, nós temos o seguinte: o presidente do exercício do mandato ele pode ser responsabilizado por crime comum e crime de responsabilidade. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é dividir crime comum e crime de responsabilidade. Vamos primeiro falar do crime de responsabilidade. Né? Crime de responsabilidade são aquelas infrações de natureza política e administrativa, que dão ensejo ao quê? Ao processo de impeachment. Né? Está lá no artigo 85 da nossa Constituição. Quando tem uma denúncia de um crime de responsabilidade contra o presidente da República, existe o procedimento do impeachment, que ele é um procedimento bifásico, tá? Conforme previsto no artigo 86 da Constituição. Então é um procedimento que tem duas fases. Primeira fase e segunda fase. Primeira fase é feita uma acusação por qualquer cidadão perante a Câmara dos Deputados, e aí a Câmara vai admitir ou não aquela acusação. E como que ela vai admitir? No voto de 2/3 dos seus membros. Então, 2/3 dos deputados têm que admitir a acusação. Se não for alcançado esse quórum, encerrou ali, não vai para frente mais a acusação. Agora, se essa acusação for admitida, o que vai acontecer? O presidente vai ser suspenso das funções por 180 dias. E o processo vai sair da Câmara e vai para o Senado. Por quê? Porque é no Senado Federal que o presidente vai ser julgado em relação àquele crime de responsabilidade dele. Então, o Senado, primeiro, por maioria simples, vai instaurar o processo, e também pelo voto de 2/3 vai julgar o presidente, dizendo se ele vai ser condenado ou não pelo crime de responsabilidade. Se o presidente for condenado, ele vai ser inabilitado para o exercício do cargo por 8 anos, vai perder o cargo. E quem vai presidir essa sessão do Senado vai ser o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, desculpe. Então, crime de responsabilidade contra o presidente da República. Primeira fase na Câmara e julgamento pelo Senado. Agora, e se for crime comum? Se for crime comum, o processo também é bifásico, mas é diferente. Primeiro vai ter uma denúncia, que vai ser feita para a Câmara, ou uma queixa-crime, né? Feita para a Câmara, e a Câmara vai realizar o juízo de admissibilidade, pelo voto de 2/3, vai admitir ou não aquela denúncia ou queixa. Então, mesma coisa que no crime de responsabilidade. A Câmara vai decidir por 2/3 se admite ou não aquela denúncia. Sendo admitido, o presidente vai ser suspenso por 180 dias. Agora, a segunda fase é que muda em relação ao crime de responsabilidade. Enquanto no crime de responsabilidade, né,
a primeira fase é na Câmara e a segunda, que vai julgar, é no Senado, no crime comum, a primeira fase é na Câmara, mas a segunda fase vai ser aonde? No Supremo. Quem julga o presidente por crime comum é o Supremo Tribunal Federal. Quem julga o presidente por crime de responsabilidade é o Senado Federal. Então essa que é a grande diferença, quando é crime comum ou crime de responsabilidade. E o Supremo só vai julgar se a Câmara anteriormente admitiu. Por isso que tem essa primeira fase. Tá certo? Mais uns pontos importantes sobre a responsabilidade do presidente da República. Primeiro, enquanto não vier condenação por crime comum, o presidente não está sujeito à prisão. Então, o presidente da República nunca é preso antes de uma condenação pelo Supremo Tribunal Federal por crime comum. Crime de responsabilidade não gera prisão, né? Porque não é infração penal. Crime comum é que gera prisão e só depois do Supremo condená-lo. Tá? E o artigo 86, parágrafo 4º, traz um ponto importante. Durante a vigência do mandato, o presidente não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício do mandato. Ou seja, se o presidente está lá exercendo o mandato dele e à noite ele comete lá feminicídio contra a primeira-dama, ele não vai ser responsabilizado por esse ato. Por quê? Porque é um ato que é estranho ao exercício do mandato. Vai ter que esperar acabar o mandato dele, e aí sim, quando ele deixar de ser presidente da República, aí ele vai ser processado, vai ser responsabilizado por esse ato. Enquanto ele está no exercício do mandato, suspende também a prescrição daquele crime, né? Justamente para evitar que ele não seja punido. Tá? Então, pontos importantes sobre o presidente da República. Outra questão importante sobre o presidente da República, a questão da substituição, né? Presidente e vice formam a chapa. Se o presidente não puder continuar como presidente, morrer, for sofrer impeachment, qualquer situação dessa, assume o vice-presidente exerce o mandato até o final. Mas existe uma situação que é quando os dois cargos ficam vagos, cargo de presidente e cargo de vice-presidente. Nesse caso, quando ambos os cargos, né, o cargo de presidente e de vice, ficam vagos, o que vai acontecer? Tem que ser realizada nova eleição. Se os cargos ficaram vagos nos 2 primeiros anos do mandato, vai ter eleição direta. Ou seja, o povo vai de novo às urnas escolher o novo presidente e o novo vice. Agora, se os 2 cargos ficaram vagos nos 2 últimos anos do mandato, aí a eleição vai ser indireta, ou seja, vai ser o Congresso Nacional que vai escolher o novo presidente e o novo vice. E qualquer um que seja escolhido, seja na eleição direta, seja na indireta, vai apenas completar o tempo daquele mandato. Vai ser só um mandato tampão, né? Não vai, a partir daquele momento, ficar mais 4 anos. Não, vai ficar só o tempo que falta daquele mandato dos 2 que deixaram de ser presidente e vice-presidente. Tá bom? Muito bem. Dando continuidade aqui, vamos falar agora das comissões parlamentares de inquérito, né? Para encerrar aqui a nossa revisão da nossa maratona. CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. A CPI está prevista no artigo 53, parágrafo 3º da nossa Constituição. E esse dispositivo constitucional fala que as CPIs possuem poderes de investigação próprios de autoridade judicial. Então, durante uma CPI, ela pode ordenar quase as mesmas coisas que um juiz durante uma investigação. Tem certas restrições, né? Tem alguns atos que não podem ser praticados, né, de acordo com a jurisprudência do Supremo, mas o texto constitucional fala que a CPI tem poder de investigação próprio de autoridade judicial. E para uma CPI ser criada, são exigidos 3 requisitos. Primeiro, requerimento de 1/3 dos membros da Casa. Então pode ser 1/3 de deputados ou 1/3 de senadores. Segundo, ela só é criada para apurar um fato determinado, então não pode ser muito ampla. Tem que ser um fato específico determinado a ser apurado. E terceiro, na data que ela é criada,
já tem que ser fixado um prazo certo para a conclusão dos trabalhos. 60 dias, 90 dias. Esse prazo pode ser prorrogado, mas tem que ter um prazo inicial, tá certo? Mais uns pontos importantes sobre CPI. Primeiro, a CPI se sujeita a controle do judiciário. Então, o judiciário pode controlar os trabalhos de uma CPI, concedendo uma liminar para alguém que vai depor, autorizar determinada medida. Então, o judiciário exerce controle, sim, sobre a atuação de uma comissão parlamentar de inquérito. E, na composição da CPI, como ela é uma comissão, né, deputados vão ser designados, ou senadores, né, vão ser designados para compor a comissão. E na composição dessa CPI, deve ser respeitada a proporção dos partidos ou blocos parlamentares dentro daquela casa. Então, aquele partido que tem maior número de deputados vai ter o maior número de membros dessa comissão. E aí, proporcionalmente aos outros. Tá? Então, isso tem que ser obedecido sob pena de violar essa exigência constitucional, né? Até porque a CPI ela é um instrumento das minorias. Né? Tanto que você vê, basta 1/3 para instituir uma CPI. Né? Então, você não precisa da maioria dos parlamentares. Então, é um instrumento à disposição das minorias para realizar investigações e, efetivamente, exercer a função do legislativo, né, que é fiscalizar a atuação dos demais poderes. Tá bom? Então, esse é um ponto importante sobre CPI que eu queria trazer para vocês. Tá? Então, gente, aqui a gente encerra, né, a nossa revisão para maratona, para esse exame da OAB. Tá? Me coloco à disposição de vocês. Aqui está o meu contato, lá no Instagram. Vocês podem entrar em contato, tirar dúvidas. Eu estou à disposição. Desejo para todos uma boa prova, né? Vocês façam com tranquilidade, vocês estão bem preparados, tá certo? Dentro do direito constitucional, foquem nesses pontos que a gente falou aqui nesses dias finais, né? Foquem na questão do controle de constitucionalidade, a questão das imunidades parlamentares, processo legislativo, responsabilidade do presidente. Então, esses pontos são importantes, mas deem uma lida também no artigo 5º, todas aquelas disposições dos princípios e garantias individuais, questão relacionada com o direito de reunião, inviolabilidade de domicílio, os princípios processuais penais que constam do artigo 5º, questão das garantias, né, e remédios constitucionais, mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, ação popular. Então, são alguns pontos também importantes. Se vocês quiserem dar uma revisão rápida sobre isso, deem uma lidinha ali no artigo 5º da Constituição. Eu acho que vocês vão estar bem preparados para enfrentar essa primeira fase do exame da OAB. Tá certo? Então, mais uma vez, agradeço a todos pela audiência, agradeço pela aula e estou à disposição de vocês, tanto eu como todos nós aqui do Explicando Direito, tá bom? Então, um forte abraço, bons estudos, boa prova e rumo à aprovação. Até mais.